Muito boa noite a você, querido irmão, querida irmã, querido amigo, querida amiga, que nos acompanha nesse momento, através das nossas transmissões, através dos nossos canais de comunicação, aqui da Igreja Adventista do Sétimo Dia da Aldeota, na capital do estado do Ceará. É uma satisfação e um prazer ter você aqui presente nesse momento. Antes de mais nada, uma feliz semana para todos, que a graça e a paz de Jesus continue presente na vida de vocês. Nós estamos passando por momentos difíceis, complicados, de muita tribulação, de muita dificuldade, mas nós temos uma grande promessa que será cumprida, e essa promessa será a volta de Jesus. Nesse momento eu te convido a louvar e a glorificar o nome de Cristo através da música, através do louvor, com adoração. Vamos louvar. Virá
viver essa promessa é algo que deve ser muito real nas nossas vidas. Eu te convido nesse momento a fechar os olhos para que nós façamos juntos, eu aqui, você aí de onde você estiver, nós possamos orar. Querido Pai, nós te agradecemos por tantas coisas que recebemos de Ti. Nós te agradecemos, Pai, pela saúde, nós te agradecemos pelo alimento, nós te agradecemos porque estamos juntos aqui, tendo a oportunidade ainda de falar na Tua palavra, pregar o Teu Evangelho. Sabemos, Senhor, que muitas pessoas estão passando por momentos de dificuldades, momentos de dores, momentos de perdas, mas tudo isso um dia será apenas uma lembrança quando nós nos depararmos, Senhor, e tivermos a oportunidade de Te enxergar novamente voltando e aqui reunindo os Teus. Abençoa-nos, Pai, nessa semana que se inicia. Proporciona saúde àqueles nossos irmãos que estão adoentados, e aqui eu falo pelo nosso querido irmão Gilson. Proporciona também, Pai, a paz no coração daqueles nossos queridos irmãos que tiveram perdas. Tudo isso, Pai, pedimos a Ti em nome de Jesus. Amém. Quando nós nos absorvemos o texto bíblico de Gênesis a Apocalipse, nós nos deparamos em todos esses momentos, em todas as circunstâncias na história da humanidade, com uma aliança entre Deus e o homem. Essa aliança se iniciou na criação e essa aliança ela vai, digamos assim, se concretizar em glória quando nós tivermos a oportunidade de estar conosco com Cristo. Essa aliança pressupõe também de nós a mordomia, pressupõe de nós a nossa consciência de que tudo que nós somos, tudo que nós temos, vem de Deus. Eu queria que em Mateus capítulo 24, é um texto bíblico muito importante para que nós tenhamos o conhecimento dele no atual momento que nós estamos passando, numa tal circunstância em que a humanidade está passando. E aqui no final, Mateus 24, 13, diz assim: aquele, porém, que perseverar até o fim, este será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Será o fim das dores, será o fim da morte, será o fim do pecado. Essa é uma das funções da nossa igreja, essa é uma das funções que nós temos enquanto cristãos, é levar o evangelho de Cristo a todas as pessoas. Para isso, nós necessitamos que você faça parte através das suas ofertas, através do seu dízimo. Então, nesse momento, eu te convido, nós vamos deixar disponíveis aí para você um QR Code na tela, onde você vai ter a oportunidade de dizimar e ofertar. Nós temos também um aplicativo, o aplicativo 7Me, que você tem também, através dele, mecanismos para que você possa manter e concretizar a sua aliança com Deus através dos dízimos e das ofertas. Este é meu Deus.
respirar, cada vez que eu acordar, faze o teu querer em mim. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faze o teu querer em mim. Querido e grandioso Pai, agradecemos a Ti, Senhor, pelas ofertas, agradecemos também pelos dízimos devolvidos pelos Teus filhos. Que nós possamos, Senhor, com a Tua graça, com a Tua permissão, utilizar todos esses recursos para divulgar o Teu nome, divulgar o Teu Evangelho, divulgar a Tua palavra. É isso, Senhor, que desejamos e Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. No primeiro choro, no primeiro medo, insegurança e insatisfação, recebemos no colinho da mãe um alimento que vai nos acalmar, nos trazer segurança, satisfação e contentamento. O leite materno, que pode nos conferir tanta paz, carrega um sabor que nos condiciona a relacionar tudo que é bom a tudo que é doce. E mesmo que a pessoa não tenha sido amamentada, esses leites de fórmula também são doces. Então, no final dos contos, a ideia é essa. Primeiro que o doce está relacionado profundamente no subconsciente como uma fonte de tranquilidade. E ele faz isso mesmo, ele libera um caminhão de dopamina no cérebro. A dopamina está relacionada ao sistema de recompensa do cérebro. Pela ação dela, sentimos prazer. Quando vivemos uma experiência boa, o cérebro é inundado com dopamina, então nos sentimos bem. Se a experiência boa que vivemos foi comer um doce, logo o cérebro grava que precisa de doce para que possa experimentar a sensação de bem-estar. Mas, como nem tudo é perfeito, o hábito de comer coisas doces pode levar a uma dependência. O estímulo crônico, a gente vai diminuir o número de receptores de dopamina. E aí o que acontece é que a pessoa vai precisar de um estímulo maior para chegar no mesmo resultado. E aí é que vem aquela escalada do vício com o doce, com açúcar e outras coisas. Essa relação entre o doce e a felicidade acontece assim. Você está triste por algum motivo que lhe deixou triste. Então você come um doce para se sentir melhor, mais feliz. Você come o doce e fica feliz, bem feliz. Mas passa um pouquinho de tempo e você volta a não se sentir tão bem e já precisa de um outro doce. Então você come mais e da próxima come mais e mais e mais. A lógica é que você vai sempre ficando mais triste e acaba sempre comendo mais doce para ficar melhor, nem que seja por um tempinho só. Assim você acaba se acostumando com pequenos momentos de prazer e com grandes quantidades de açúcar. Bem mais que gula ou mesmo vício, aquela vontade insustentável de comer doce pode estar relacionada à falta de nutrientes no corpo. Normalmente, a vontade de comer doce está relacionada à deficiência de algum nutriente, principalmente boro, cromo, enxofre, fósforo e não é um oligoelemento, né, como os outros, mas é um nutriente que é o triptofano, que é um aminoácido. Essencial para o bom humor, o triptofano, que é um precursor da serotonina, o hormônio do bem-estar, é encontrado em cereais integrais, como o arroz integral, leguminosas como o feijão, a ervilha, a lentilha, castanha de caju, nozes, amêndoa, amendoim, linhaça, aveia, banana. Aumentar as doses desse aminoácido é uma boa maneira de aumentar a felicidade sem aumentar o peso e nem a possibilidade de desenvolver doenças crônicas. Baixos índices de triptofano estão relacionados à depressão, à ansiedade e ao estresse, problemas que levam a pessoa a procurar por mais doces a fim de obter a satisfação que não teve por conta de uma dieta desequilibrada. Quero saudar a todos que participam desse culto de louvor e adoração a Deus através das redes sociais da Igreja Adventista do Sétimo Dia da Aldeota, aqui em Fortaleza, capital do Ceará. Nós vamos ter o privilégio de juntos estudarmos agora a Palavra de Deus e vamos
fazer uma prece para darmos início a esse estudo. Senhor nosso Deus, vamos abrir agora a Tua palavra. Suplicamos que o Espírito da verdade, o Espírito Santo, venha nos guiar no estudo da Tua santa palavra. Suplicamos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor Deus. Vamos inicialmente ao Evangelho de São Marcos, segundo Evangelho, depois de Mateus, capítulo 1. Leiamos o verso 14 e o verso 15. Os dois versos nos dizem o seguinte: depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. E eu quero destacar nesse verso 15 a palavra reino. Nós queremos refletir nesta oportunidade sobre essa palavra na Bíblia. A palavra reino, ela aparece de 4 maneiras diferentes na palavra de Deus. E 399 vezes nós encontramos na Bíblia Sagrada esta palavra reino, sendo 342 vezes no singular e 57 vezes no plural. E nós encontramos então 4 tipos diferentes de reino, e vamos ver esse primeiro reino no primeiro livro da Bíblia, Gênesis, no capítulo 10. Gênesis no capítulo 10, do verso 8 ao versículo 10, nós encontramos aqui o seguinte: Cush gerou a Nimrod, o qual começou a ser poderoso na terra. Foi valente caçador diante do Senhor. Daí dizer-se como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. O princípio do seu reino foi Babel. Então essa é a primeira vez que aparece na Bíblia a palavra reino, se referindo a reino de homens, o reino de Nimrod. Nimrod foi bisneto do grande evangelista antediluviano Noé, e ele era filho de Cush, que era filho de Cã, e Cã, filho de Noé. Portanto, Nimrod, bisneto de Noé. E aqui começa então o registro na Bíblia de reino dos homens. E o povo de Deus, depois que veio do Egito, da escravidão do Egito, e entra na terra prometida, na Canaã terrestre, depois de um período de juízes que orientavam e conduziam o povo de Deus, então tivemos uma série de reis, o reino do povo de Israel. Tivemos Saul, Davi, Salomão e tantos outros reinos. E no mundo, através da história, conhecemos os reinos dos faraós no Egito, reino da Síria, reino de Babilônia, etc. Mas no próprio Evangelho de São Marcos, no capítulo 13, no verso 8, nos diz que esses reinos dos homens terão fim, vão se desmoronar, vão ser exterminados. Nos últimos dias, no Evangelho de São Marcos, capítulo 13, no versículo 8, diz que vai se levantar reino contra reino, eles mesmo entre si vão se contender, e isso vai trazer o fim dos reinos humanos. Então, o primeiro reino que nós encontramos na palavra de Deus é o reino dos homens, que começa com Nimrod, bisneto de Noé. Mas nós encontramos um segundo reino na palavra de Deus. Romanos, no Novo Testamento, no capítulo 6. Romanos capítulo 6, no versículo 12, aqui fala de um segundo reino
na palavra de Deus. Romanos 6, verso 12, diz assim: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Eu vou ler mais uma vez. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Então, aqui está falando do reino do pecado. E o reino do pecado tem um rei, e esse rei é o inimigo do Senhor Jesus Cristo, é Satanás. Nós temos que ter bastante cuidado com esse reino, tanto que aqui o apóstolo São Paulo, dirigido pelo Espírito Santo, está nos exortando: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. E o reino do pecado aqui na terra começou no Jardim do Éden, com o primeiro casal, Adão e Eva. E é bom que nós saibamos como é que esse reino do pecado procura penetrar na vida de cada um de nós. Existem passos para que o pecado se efetive na vida de um ser humano e possa tomar conta da sua existência. E o primeiro passo para que o reino do pecado se estabeleça na vida de um ser humano, de um homem e de uma mulher, é a nossa atenção sendo despertada em alguma direção. E essa atenção, ela acontece através dos nossos sentidos. Pode ser a visão, a audição, o olfato, o paladar ou o tato. O inimigo normalmente usa um desses ou vários desses sentidos para chamar a nossa atenção em direção ao pecado, desviar a nossa atenção das coisas eternas e nos conduzir em direção àquilo que nos leva à destruição, à morte, porque o salário do pecado é a morte. Então, se nós olharmos para a história de Eva, lá diante da serpente do Jardim do Éden, nós vemos facilmente que, no caso de Eva, os 5 sentidos estão envolvidos no despertamento da sua atenção em direção àquilo que a levaria ao pecado e também à morte. Primeira coisa, ela vê uma serpente, né? E ouve a serpente falando. Então aí já são despertados 2 dos seus sentidos. Eva vê e Eva ouve a voz da serpente. Depois a serpente, que é Satanás ali incorporado naquela serpente, oferece o fruto da árvore da ciência do bem e do mal para Eva. E ela então agora usa o tato, não é? E pega naquele fruto. Certamente agora ela sente o cheiro, né? Aquele gostoso cheiro, ela sente o cheiro e agora então ela prova do fruto, usando todos os sentidos: visão, audição, olfato, tato e também o paladar. E repetindo, o primeiro passo para que nós caiamos no pecado é usarmos um dos sentidos, ou vários desses nossos sentidos, para que a nossa atenção seja despertada, direcionada para aquilo que vai nos levar ao pecado. Depois que a nossa atenção é despertada, agora vem o segundo passo, que é a consideração. E esse é o momento oportuno para nós corrermos do pecado, nos afastarmos do pecado e buscarmos aquele que pode nos dar a vitória, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Durante a consideração, é o momento oportuno para nós começarmos a pensar: isso aqui vai me fazer bem ou isso aqui vai me fazer mal? Isso aqui vai me levar para cima ou isso aqui me leva para baixo? Isso aqui me leva para junto do Senhor Jesus ou para distante do Senhor Jesus Cristo? Então esse é o momento de eu faço ou eu não faço, ou darmos um basta para nós nos afastarmos do perigo que está diante de nós. Porque se nós nos demorarmos na consideração, aí vem o próximo passo. Qual seria esse terceiro passo? Depois da atenção e da consideração, em torno daquilo que nós estamos vendo, ouvindo, contemplando, vem então agora o desejo.
Você começa agora a desejar. Foi o caso de Eva. Quando ela vê o fruto, ela agora deseja o fruto. Na hora que ela deseja o fruto, em seguida vem o passo seguinte, o passo de número 4. Ela toma a decisão. Não é? Eu agora vou comer do fruto. Estou vendo que vale a pena provar desse fruto. Ela pega o fruto lá da serpente para prová-lo. Mas agora vem o planejamento, que é o penúltimo passo. Depois da atenção, da consideração, do desejo e da decisão, vem o planejamento. O planejamento, como é que eu vou fazer? Não é? Eu vou pegar esse fruto, eu vou provar. Agora eu vou levar para Adão. Então, há uma série, né, de questões que a gente levanta para que venha, então, em seguida, a culminância do pecado, que nós chamamos de ato. Então, todo pecado pode demorar 1 ano para se efetivar, ou demorar 1 minuto para acontecer, mas ele passa por esses 6 passos: atenção, consideração, desejo, decisão, planejamento e ato. E há uma citação no livro Patriarcas e Profetas, na página 459, que confirma esses passos, quando diz o seguinte: uma longa operação preparatória, desconhecida ao mundo, tem lugar no coração, antes que o cristão cometa francamente o pecado. A alma não desce de pronto da pureza e santidade à depravação, corrupção e crime. Leva tempo para que se degradem aqueles que foram formados à imagem de Deus, ao estado brutal e satânico. Pelo contemplar, nos transformamos. Alimentando pensamentos impuros, o homem pode, de tal maneira, conduzir a mente que o pecado que uma vez lhe repugnava, tornar-se-lhe-á agradável. Então, vejam que vai passando por esses passos: a atenção, a consideração, o desejo, a decisão, o planejamento e o ato. Aí, então, nós entramos no caminho da degradação, desobedecendo à vontade do Pai que está nos céus. E embora nós tenhamos o reino do pecado aí diante de todos nós, em nosso dia a dia, em nossa jornada a essa terra, nós temos segurança na palavra de Deus, de que nós podemos nos afastar do pecado e alcançarmos a vitória. E como é que nós conseguimos a vitória sobre o reino do pecado? 1 João, próximo do final da Bíblia, 1 João, capítulo 2, aqui nos mostra o caminho para nós obtermos a vitória sobre o reino do pecado. 1 João 2, verso 1 e verso 2, diz o seguinte: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai. Quem é esse advogado? Jesus Cristo, o justo. Verso 2, e Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Então, o Senhor Jesus Cristo, Ele é o nosso advogado. Ele é o meio, o caminho, a verdade e a vida, para que nós saiamos vitoriosos em meio a esse reino do pecado em que nós estamos envolvidos aqui nessa terra. E ainda nessa primeira epístola de João, no capítulo 1, no verso 7, diz assim: se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. E o verso 9 acrescenta: se confessarmos os nossos pecados, Ele, o Senhor Jesus Cristo, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Eu digo amém, por isso, glória ao nosso Senhor Jesus Cristo. Então, já vimos aqui 2 reinos:
o reino dos homens, começando com Nimrod, bisneto de Noé, e vimos o reino do pecado, que começa lá no céu com Satanás, um anjo caído, traz aqui para a terra os seus enganos e ludibria os nossos primeiros pais, Adão e Eva, estabelecendo aqui o reino do pecado. Agora, onde é que está a nossa esperança? A nossa esperança está no próximo reino, que vamos ver em seguida na palavra de Deus. Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, depois dos 4 evangelhos, depois do livro de Atos, nós temos Romanos capítulo 5, no versículo 21, nós encontramos aqui o seguinte: a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, Romanos capítulo 5, versículo 21, está trazendo aqui o reino solução, o reino que traz o remédio para que nós vençamos o reino do pecado. E o início do verso 21 de Romanos capítulo 5 fala do pecado reinou pela morte em nossa vida, assim também reinasse a graça. Aqui está falando desse novo reino que nós queremos refletir agora, o reino da graça. Eu falo o novo reino na sequência, mas esse reino da graça está à nossa disposição antes da fundação do mundo, através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graça, reino da graça. Graça é a grande provisão de Deus, através do Senhor Jesus Cristo, para a tua e para a minha salvação. E quando nós aceitamos essa graça, nós passamos a ser integrantes do reino da graça. E como é que nós passamos a ser integrantes do reino da graça? Efésios capítulo 2, versículo 8, um dos 10 versos mais conhecidos da Bíblia, nos responde dizendo o seguinte: pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, mas é dom de Deus. Não é? Então nós alcançamos o reino da graça através da fé. Por que isso? Porque a graça é a fonte, a fé é o meio, e o fundamento da nossa salvação é o sangue do Senhor Jesus Cristo. Quando pela fé nós acessamos o trono da graça, então agora nós entramos nas águas do batismo. Quem crer e for batizado será salvo. O batismo é o testemunho público de que nós pela fé entramos no reino da graça. E esse reino da graça tem um limite de oportunidade para cada um de nós. Nós não podemos nos demorar, ficar adiando, postergando, procrastinando, deixando para depois. No livro de Hebreus, na carta aos Hebreus, no capítulo 4, nos exorta a respeito desse perigo. Leamos aqui Hebreus, capítulo 4, versículo 16, diz assim: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Quer dizer, enquanto temos ainda oportunidade, que vai chegar o momento em que vai se fechar a porta da graça e não teremos mais acesso ao trono da graça. Mas agora a oportunidade está diante de todos nós, para que nós, pela fé, acessemos o trono da graça, porque conforme já lemos em Efésios 2, versículo 8, pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, mas é dom de Deus. Então acheguemo-nos confiadamente e acessemos o trono da graça através da fé no Senhor Jesus Cristo. Né? Reino dos homens, começando com Nimrod,
reino do pecado, estabelecido por Satanás, reino da graça, estabelecido pelo Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora vamos para o quarto reino, e esse deverá ser um reino eterno na vida de cada um de nós. Evangelho de São Mateus, capítulo 25. Leiamos o que diz nesse texto a palavra de Deus. Mateus, capítulo 25, versículo 31 e versículo 34. O verso 31 diz assim: quando vier o Filho do Homem, e quem é mesmo o Filho do Homem? Nosso Senhor Jesus Cristo. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, vai vir como Rei dos Reis, né? E todos os anjos com ele, então se assentará aonde? No trono da sua glória. Aqui está falando do reino da glória, esse reino eterno, que nós que vencemos o reino do pecado, através dos méritos do Senhor Jesus Cristo, nós que entramos no reino da graça, pela fé no Senhor Jesus Cristo, agora vamos adentrar no reino da glória, e vivermos eternamente junto ao Senhor Jesus Cristo. Vai chegar o momento glorioso, em que Ele vai estar descendo para buscar os seus cordeiros, e o versículo 34, São Mateus 25, verso 34, coloca isso claro diante de nós, da seguinte maneira: então dirá o Rei da glória, do trono da glória, o Senhor Jesus Cristo, então dirá o Rei aos que estiverem à sua direita, você e eu: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Todos nós almejamos por esse reino da glória, todos nós almejamos o momento glorioso em que o Senhor Jesus Cristo, o Rei da glória, vai descer para dar fim ao reino do pecado e recolher a todos nós que entramos no reino da graça, para então adentrarmos a Canaã celestial, vivermos ali 1000 anos, aprendendo das maravilhas eternas, junto ao Senhor Jesus Cristo, junto ao Pai e junto ao Espírito Santo. Depois o reino da glória desce aqui a esta terra, agora renovada, e vamos viver uma terra sem morte, sem dor, sem angústia, sem sofrimento, mas com muita paz, muita alegria, muita saúde e muita certeza de salvação. E Daniel, capítulo 7, vai ser o último verso que nós vamos ler, traz aqui uma mensagem para mim muito fundamental, muito importante, dentro desse assunto do reino da glória. Daniel, capítulo 7, vamos ler o versículo 27, Daniel 7, versículo 27, diz assim: o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Aqui está falando que no reino da glória, quando foi estabelecido nessa terra renovada, o Rei, o Senhor Jesus Cristo, nós vamos reinar com Ele. Nós, homens, seremos príncipes no reino da glória. E você, mulher, princesa no reino eterno da glória do nosso Senhor e Salvador e Jesus Cristo. E para que nós possamos adentrar agora no reino da graça e daqui a pouco no reino da glória, o melhor que nós fazemos é desviar os nossos sentidos dos caminhos que nos levam ao reino do pecado, para que nós sejamos vitoriosos pela graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, o nosso advogado, o nosso intercessor, o nosso Salvador, e com Ele nós possamos estar preparados para a glória eterna e reinarmos com Ele para todo sempre. Você que aceitar
esse reino da graça na sua vida, quer levar esse reino da graça em todos os momentos para o seu lar, para o seio da sua família, eu posso orar agora em seu favor e também em meu favor, para que nós possamos concluir esse estudo da palavra de Deus, na certeza de que estamos sendo, através do Senhor Jesus Cristo, vitoriosos sobre o reino do pecado, integrantes do reino da graça e preparados para o reino da glória. Vamos orar então? Senhor nosso Deus, é bom demais nos confortarmos com a tua santa palavra, mesmo vivendo nesse mundo aí de pandemia, de mortes, de sofrimento, de insegurança, mas nós temos esperança. A esperança é logo sairmos desse mundo tenebroso, desse reino de pecado, e nós que aceitamos o reino da graça, estamos daqui a pouco juntos com o Senhor Jesus Cristo no reino da glória. Que essa seja a experiência de cada um de nós, com a graça de Cristo em nosso coração e no seio da nossa família. Em nome do Senhor Jesus, suplicamos essas bênçãos. Amém. Louvado seja Deus. Deus abençoe a todos nós.